Bem, amigos, estamos de volta. E como eu havia prometido, né, a gente tem tantos problemas no dia a dia. Sendo advogado, eu não consigo que as pessoas me atendam de uma forma correta, que respeitem a cidadania, que respeitem o Código de Defesa do Consumidor. E, para isso, tenho aqui o meu amigo, Carlos Rios, um amigo, um irmão, e que vamos falar um pouquinho disso no programa, né, Rios? As pessoas hoje têm dificuldade. Hoje eu vou escolher o Rios para falar a questão de aposentadoria. A pessoa realmente, quando vai se aposentar, fica perdida. Mas antes, no primeiro bloco, Rios, obrigado pela sua participação, estou aqui no escritório do Dr. Carlos Rios. Eu queria que você falasse alguma coisa referente a Marcos da Costa, sabe? Um batalhador, uma pessoa que tem problema hoje de saúde, porque teve que amputar a perna, mas não se sente desmerecido por isso, não. Ele vai lá, fica de pé, luta, mas as pessoas têm que respeitar, não é, Rios? Quem não respeita as pessoas da melhor idade, pessoas com problema, realmente existe uma coisa chamada ação indenizatória. E o Rios faz muito bem isso, né, Rios? Obrigado pelo seu convite de estar no seu escritório, por ter aceito a nossa equipe, e falo que você fique à vontade para fazer o seu comentário com relação ao Marcos da Costa e vamos falar um pouquinho de problemas da sociedade, né? Pode ser? Pode ser. Eu agradeço, Walter, pela acolhida e pela receptividade também que sempre tivemos. E quero também me congratular com a equipe do nosso querido Marcos da Costa, que venceu mais uma batalha, uma verdadeira batalha aí, e venceu com glória, porque, na verdade, ele foi acolhido por todo o estado de São Paulo, na sua magnitude de votos que teve, e isso o dá a ele e a sua equipe uma legitimidade ainda maior, né, como mandatário dos advogados no estado de São Paulo. A ele o nosso carinho, a nossa afeição e o nosso trabalho também, do que precisar, das nossas ações, estamos à disposição dele e da equipe dele. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe que a área do direito é muito ampla, né? A gente começou naquela época, era direito penal, direito civil, direito trabalhista. Hoje é uma gama de coisas. Eu estive recentemente no INSS em Santos e não agendei horário. Não tinha realmente tratamento especial para advogado que não agenda. Enfim, a gente se sente às vezes meio sem saber para quem recorrer. Porque eu precisava de um documento para uma cliente e sofri lá as angúrias daqueles que vão lá buscar alguma coisa no INSS, ficar na fila. Porque eu não tinha agendado, falar com o supervisor, falou, não tem jeito, não tem jeito. Rios, é realmente complicado quem quer se aposentar, que não se socorre do advogado, para pelo menos saber o que vai levar de documento, ou a pessoa pode ir sozinha e vai quebrar a cara lá mesmo. Olha, Walter, você não é o primeiro colega que me vem com esse tipo de indagação, e é muito importante para aquele que pretende se aposentar, que já está com uma certa idade, que reúna todos os documentos necessários para quando for atendido ao INSS, mas que ele tenha preliminarmente em mãos aquele documento denominado Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é obtido gratuitamente junto ao próprio INSS, onde ali ele tem a previsão de todos aqueles empregadores em que ele trabalhou e eventualmente, contribuições como autônomo que ele tenha feito em períodos que ele não trabalhou, mas contribuiu com a Previdência. Ali, na verdade, ele tem toda uma ficha, digamos assim, de todo o período de contribuição da sua vida. Então, dali, se ele verificar alguma irregularidade, é interessante que ele procure um advogado da sua confiança para se precaver quais os documentos ele deve levar e ir a uma agência do INSS e, se for o caso, já preliminarmente o auxílio de um advogado especializado para que ele não se frustre, na verdade, ao tentar se aposentar e não conseguir, ou então estiver com o valor muito baixo daquele que ele almejaria quando o aposentado estiver. Olha, eu lembro quando eu era mais jovem, nem advogado sonhava em ser. Meu tio, que hoje mora lá no estado do Amazonas, Itacoatiara, ligou meu pai já falecido, né, o Walter Alves, onde ele trabalhou um tempo na mercearia, depois ele trabalhava consertando barco, eles não tinham registro, ou não sabiam como é que funcionava naquela época. Essa é a dificuldade de quem trabalha, às vezes, viu? Se a pessoa trabalhou, não se registrou, ou às vezes o patrão não recolheu, tem muito isso ainda hoje.
Wilson? Olha, na verdade, Walter, esses casos ainda acontecem, principalmente do período anterior de 1994, quando o INSS ainda não tinha no seu cadastro os empregadores todos. E, às vezes, isso causa uma certa dor no trabalhador, porque ele tem que ir à busca de provar que ele trabalhou num local onde hoje, por exemplo, já não existe mais, firmas que se extinguiram, firmas que fecharam, e às vezes ele não consegue documentação para provar tempo de trabalho, às vezes de 2, 3, 4, 5 anos, mas que às vezes só de 1 ou 2 anos pode fazer falta para ele quando ele, de repente, já está próximo a uma idade em que ele já não tem aquela força de trabalho. Então, é necessário, mais uma vez, que ele se socorra de um especialista para ter uma orientação prévia e uma orientação também para o período da revisão também do valor que às vezes lhe é impingido pelo INSS. Olha, tem uns amigos meus, Wilson, que me perguntam sempre por causa do programa, sabe que tem a audiência, né? Seguinte, o que está dando dificuldade é o seguinte: antigamente as pessoas faziam um pedido lá para se aposentar por invalidez. Agora parece que o INSS dá um período, vai renovando na perícia. Isso tem acontecido muito, Wilson. Essa possibilidade da pessoa se aposentar pela invalidez, tem que passar na perícia. Como é que funciona? Porque eu tenho visto vários casos das pessoas têm essa dúvida, Wilson. Eu tenho visto também alguns casos em que simplesmente após um período de que o INSS concede aquele auxílio ou doença ou acidentário, simplesmente ele agenda a nova perícia e depois ele para de pagar, ele suspende o benefício, na verdade obrigando o beneficiário se socorrer do Poder Judiciário. Então, aí só as perícias judiciais, através de um profissional, advogado especialista na área, pode socorrer o beneficiário para que ele possa, às vezes, restabelecer o benefício dele ou partir para uma aposentadoria, quer comum, quer por invalidez. E daí a necessidade dele manter sempre em mãos os documentos da vida de todo o período de trabalho dele. Você que milita tantos anos na área, né, você faz bastante ações desse tipo, faz ações aí de fundo de garantia, que nós vamos falar no próximo programa. As chances da pessoa, às vezes, ganhar provando realmente que ela está incapaz de trabalhar, ela conseguir via judicial, às vezes que o INSS não respeita e não concede, é possível a pessoa conseguir nessa situação, realmente buscando as vias judiciais, que não há outro caminho? Sim, sim, é possível, inclusive porque na via judicial os juízes se socorrem também de peritos judiciais e os peritos judiciais eles acabam influenciando decisivamente na decisão do juiz final. Então, às vezes, uma aposentadoria por invalidez pode ser concedida judicialmente, mesmo que não tenha sido concedida administrativamente. Um benefício também de auxílio-doença, que às vezes o INSS corta, ele pode ser restabelecido também por um juiz através de uma perícia e que muitas vezes o INSS de forma arbitrária corta, deixando o beneficiário sem nenhum tipo de ganha-pão, sem nenhum tipo de benefício, na verdade. O bloco vai ficando curto, mas esse assunto sempre me incomodou, que eu sempre gostei de falar, e as pessoas me perguntam bastante, sabe, Wilson? Essas questões de remédio, que a pessoa não consegue, que às vezes hoje tem AME, tem prefeitura, quando a pessoa não consegue remédios caros, tem tido, assim, sucesso, Wilson? Eu sei que você também vê bastante, você estuda essas questões. As pessoas se socorrem, às vezes, porque tem remédios que custam 2, 3 mil reais, e a pessoa não recebe. Há a chance da pessoa também conseguir essa questão, para às vezes não morrer mesmo, porque não tem outra opção, obriga para receber ou não tem condição de comprar, né, Wilson? Judicialmente tem-se conseguido várias vitórias pelos casos, principalmente, quer de doenças degenerativas, quer de doenças como câncer e outras mais que impliquem em medicamentos muito caros. Por exemplo, a diabetes também, que às vezes tem medicamentos caros e específicos, e na via administrativa, quer nas prefeituras, quer no Estado, não se consegue aquele remédio cuja
cuja prescrição tenha sido do médico assistente, e aí então se vale do judiciário cidadão, e tem na maioria dos casos conseguido sim que a ordem judicial faça compelir o Estado ou o município a cumprir com a decisão, e o remédio solicitado tem que ser encaminhado ao autor da ação. Essa questão, efetivamente, que as pessoas pagam pelo teto, né? E aí depois, quando vai ver, não recebe. Lendo, isso realmente acontece com todo mundo. Quer dizer, o INSS nunca paga aquilo que a pessoa espera que vai receber. O teto da aposentadoria, realmente, ele é recebido por uma parcela muito pequena da população. Até porque o governo editou uma série de leis que limitaram o teto, né? Então, nós tivemos casos da limitação do teto desde 1981, depois tivemos o caso de 1994 com o problema do IRSM, da URV, depois tivemos o caso do teto máximo sobre a contribuição. Então, na verdade, eu ouço trabalhadores antigos me dizerem que contribuíam sobre tantos salários mínimos e a aposentadoria agora é metade do que isso. É que, na verdade, a lei que estabeleceu a desvinculação entre o salário mínimo e o pagamento das contribuições e o pagamento da aposentadoria, né? Obrigado, Carlos Rios. O Direito de Cidadania de hoje chega ao seu final. Você já sabe, né? O programa tem um novo encontro. Vamos estar agora estreando na TV aberta em São Paulo, né? Então, isso me honrou muito, muito bacana. Então, espero contar com vocês também na audiência lá. Se você está na capital, veja. Se não tiver realmente na capital, tem pela internet, né? Vou estar passando aí os canais, as formas de você acessar. Direito de Cidadania, sim, a gente tenta fazer o programa de forma eclética, né? A gente tenta fazer várias questões sociais, questões aí culturais, principalmente jurídicas, que é a nossa principal, né, pauta, né? Quer dizer, como tivemos hoje, né? Questão de eleições da OAB, que é importante você saber, até quem não é advogado, né? Para saber como vai o direcionamento da nossa entidade de classe. Então, o Direito de Cidadania de hoje chega ao seu final. Espero que tenham gostado. Mas não fique triste, temos um novo encontro semana que vem. Porque o programa de Direito de Cidadania é feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até o próximo programa.